Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Resenha Espírita. Olha, hoje uma resenha espírita para a gente, 3 dezenas, hein? Olha, quem diria que nós chegaríamos ao número 30, hein? Olha que interessante, hein? Jamais imaginaria isso, mas aí estamos firmes, firmes e forte e rígido, ok? E olha, hoje o tema da noite, muito especial, hein? Um tema muito intrigante mesmo. Esse tema, na verdade, né? Eu vou falar aqui que ele é um tema de interesse global, né? Acho que o universo inteiro, que todo mundo já discutiu ou discute sobre isso. Tem uns, né? Não importa se é nível sociocultural, espiritual, esse assunto sempre, né, mediou as nossas reflexões, nossas discussões. Então, é uma coisa, assim, impressionante. Então, hoje nós vamos trazer dois grandes amigos que admiro muito, são especialíssimos, né, nesse assunto, para falar o sono e os sonhos. Então, vai preparando sua dúvida, suas perguntas. Mas antes, Daniel também já chegou aí. Me dê um retorno do meu som. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo, som? Isso. Vamos, a Regina chegando. A Aline também já está aí. Grande, Dani. Ô, Dani, vai preparando aquela arte para o domingo aí já, hein? Não vai esquecer, não. O som está bom, Dani? Vocês estão me ouvindo? Tá chiado? Eu sei que a imagem não tem como melhorar, não. Mas o som a gente dá um jeito aqui, modula, faz alguma coisa que dá um nó. Mas a imagem, nada. É só o som mesmo. A Silvia está com a gente. Nossa, olha aqui a dona Nair, o Oswaldo também está por aí, o nosso primo. Olha, Nair, obrigado pela sua presença, viu, Nair? É sempre uma alegria tê-la conosco. A Cléo. Ô, Valéria, faz um favor, me dá um F5 aí, se você tiver com, com o computador, tá? Ou se você tiver com o celular, atualiza para mim poder ver isso aí. Não, ótimo, legal. Então eu quero convidar vocês. Obrigado, viu, Ivan? Eu quero convidar vocês a gente fazer a nossa prece inicial, tá? Então, aqueles, tá, que se dispuserem a nos acompanhar, tranquilo, não é obrigatório, tá? É uma coisa bem tranquilo mesmo. Então, eu quero lá, tira um pouquinho a mão do teclado aí, tira a mão do celular, do tablet, do notebook, do desktop, deixa aí, tira ele um pouquinho, fecha os seus olhos, dá aquela respirada funda, para você já entrar no clima, relaxar um pouquinho, serena um pouco o seu ser. E vamos nos conectar a Deus, a esse Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Esse Deus Pai, de infinito amor, de bondade, de justiça, esse Pai misericordioso, esse Pai que não cessa um instante sequer de nos amar, de nos fomentar ferramentas para o nosso progresso. Nós vamos rogar a Deus que Ele permita que os bons espíritos estejam conosco em mais um encontro. E que, como sempre, até agora, esses bons espíritos possam, com a permissão de Deus, nos auxiliar, nos intuir, colaborando para que o nosso encontro corra tudo dentro do programado. Que eles possam sempre estar nos ajudando, nos incentivando. E que eles possam também, com a permissão de Deus, neutralizar a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos atrapalhar. Quero rogar também
a Deus que permita que esses bons espíritos envolvam o nosso querido senhor Milton Felipe, que ele envolva também o nosso querido Antônio Coelho, que eles possam se envolvido nessa atmosfera fluídica salutar, e que eles possam, com muita simplicidade e objetividade, trazer os ensinamentos desta noite. Quero também rogar a Deus que permita que essa atmosfera fluídica benéfica possa também se estender até você, que algum ponto, de algum lugar, de algum dispositivo, também nos acompanhe. Em nome de Deus, nós damos por aberto o resenha dessa noite. E aí vamos nós, né? Olha, o tema é muito importante, hein, como eu disse. Por quê? 1/3 da nossa existência corpórea, nós vamos ficar dormindo, tá? Tem gente que eu conheço aí no chat que é muito mais que 1/3, o cara dorme o dia inteiro aí. Mas, em média, 1/3 nós vamos passar dormindo. Então, é bom entender como é que é essa questão do sono, do sonho. Então, a gente vai trazer com o maior carinho, com o maior apreço e admiração, o senhor Milton Felipe. Para quem não o conhece, ele estuda o espiritismo desde 1956, apesar que ele é muito jovem, mas já desde cedo ele já começou. Ele é expositor, ele é radialista, articulista da imprensa espírita. Ele participa dos programas Esclarecimentos Oportunos, Diálogos Espíritas, Ação 2000, O que diz Kardec, e diversos cursos espíritas pela internet, tá? Como Espiritismo Agora, Mediunidade. Ele é autor, para vocês terem uma noção, de 9 livros. Inclusive, quem se interessar por essa temática, eu tenho um PDF do seu Milton, tá? Vai lá na page, deixa o seu e-mail no enviar mensagem que eu mando para vocês relacionado a esse tópico. Então, eu quero uma boa noite muito especial para o nosso querido Milton Felipe. Boa noite, mestre. Boa noite. Mestre, não. Mas carinhosamente, carinhosamente. Pessoal, me dê um retorno também do som do seu Milton, tá? A imagem dele tá ótima. Agora é só ajustar o som, ok? Enquanto vocês vão me dando um retorno, eu vou apresentar o nosso querido Antônio Coelho. Ele é membro da Sociedade Espírita Francisco de Assis, na cidade de São Paulo. Ele participa do programa Esclarecimentos Oportunos, apresentado na rede Boa Nova de Rádio. Profissionalmente, ele atua no ramo da indústria gráfica. Então, uma boa noite mais que especial para o nosso querido, grande Antônio Coelho. Aliás, olha, essa semana eu fiquei muito pensativo nesse menino aí. Nossa, olha, ele me bloqueou no Face, ele não deixa a vontade dele. Ei, boa noite, Ale, boa noite, Milton, boa noite, amigos. É um prazer estar aqui, poder levar um pouquinho das informações da doutrina espírita, né? E obrigado, Ale, pelo convite desde já. Olha, eu quero agradecer desde já, né, a nossa parceria de sempre aí, Coelho, e o seu Milton também, sempre estão dispostos sempre a colaborar, e eu admiro demais vocês dois, então eu faço questão de estar sempre próximo de vocês. Obrigado. Mas vamos lá. É isso mesmo. Eu sinto. Mas o pessoal quer saber, e como a gente sempre começa pela temática, então eu quero saber de vocês, o que é o sonho? Acho que é a primeira coisa que todo mundo aí está interessado em saber. O que é o sonho? Aí, vamos começar os mais jovens a começar com ele. Então, o seu Milton, por favor. É bem oportuno iniciarmos pela pergunta sobre o sono, porque antes de nós entrarmos na temática doutrinária do Espiritismo, é preciso ingressarmos um pouco a respeito da ciência, porque a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise estudam esse assunto, estudam. Existem autores hoje extraordinários a respeito disso.
Mas se nós buscarmos, por exemplo, num dicionário de psicologia, e é um assunto técnico, né? Ali nós vamos encontrar um conceito de que o sono ele se caracteriza por um estado especial do organismo. É a primeira coisa, porque, conforme nós sabemos, a ciência não investiga ainda o espírito. Isso é assunto nosso. Mas divide conosco o estudo a respeito de tudo o que se relaciona com a alma. A psicologia, ela chama psicologia exatamente por isso, porque examina a psique, que significa alma. Eu nem sei como pode existir psicólogo materialista. A rigor não deveria, nem poderia, porque se psique é a alma, a psicologia é a ciência da alma, do espírito. Mas é assim que ela começa examinando esse assunto do sono. E depois que nesse estado de inatividade, ocorre exatamente o não fazer nada, porque em estado de sono o corpo não faz nada, ele fica inativo. E é quando existe uma redução da consciência à reação dos estímulos. Tanto que uma pessoa, quando está em estado de sono, realmente você pode conversar com ela porque ela não vai responder, claro. Não existe estímulo. E esse é o começo do estudo a respeito da psicologia e da psicanálise a respeito do sono. É bem verdade que depois vem os estudos do Freud, que vão demonstrar, vão conversar a respeito dos sonhos, mas vamos deixar de lado, por enquanto, essa matéria, porque o Freud, ele faz, só para ter uma ideia, em 1899, ele publica um livro que ficou famosíssimo, e teve, aqui no Brasil mesmo, nós tivemos no ano 2000, uma série de conferências, de publicações a respeito do conhecimento do Freud, Sigmund Freud, a respeito desta matéria. E aí ele vai ingressar no assunto dos sonhos. E até os espíritas, eu não sabia disso, mas há 40 anos atrás eu descobri que até os espíritas gostariam de saber qual é a interpretação do espiritismo sobre os sonhos, porque eles queriam jogar no bicho, porque se joga muito no bicho aqui no Brasil. E as pessoas jogam no bicho, mas antes querem sonhar com alguma coisa que possa ser relevante e adicionar ao conhecimento. Nós vamos conhecer esse assunto agora, abrindo a obra de Kardec. Daqui a pouco, o Coelho, eu tenho certeza, vai fazer uma menção a esse assunto dessa forma. Kardec também investigou, porque é um cientista, também investigou. E ele teve a oportunidade de fazer perguntas aos espíritos superiores, e essas perguntas, em número mais ou menos de 50, pode ser até um pouquinho mais. E ele introduziu todas essas questões de resposta dos espíritos num capítulo do livro dos Espíritos. Não é isso, Coelho? E coloca no capítulo número 8 do livro dos Espíritos. E começa lá, se não me falha a boa memória, no número 400, na questão, na pergunta número 400 do livro dos Espíritos. E é aí que nós começamos a ver, abrir um outro panorama, que a gente já vai deixando a ciência de lado, porque ela só chega até um certo ponto, nos limites da sua competência e da sua erudição, mas vamos ter que partir para uma outra explicação que somente os espíritos superiores puderam oferecer. E é lamentável que os espíritas não leiam muito esse livro, porque todos teriam uma noção correta do que acontece com a gente no estado de sono. Então, sono, para o espiritismo,
Kardec descobriu que poderia começar a estudar o assunto colocando no capítulo, na parte ligada com a libertação da alma. E agora o Coelho, naturalmente, vai emendar aí todo o conhecimento. Com certeza. Então, obrigado, Coelho. Então, o capítulo, pelo menos no meu aqui, é a emancipação da alma, né? Que alguns tratam, né? No item 400. Isso, a pergunta de número 400. E a gente vai ver que o sono, para nós, é para o refazimento do corpo físico, né? Para o corpo físico, mas não para o espírito, né? A gente precisa ter a distinção bastante importante que nós somos um espírito que usa o corpo. No momento em que o corpo está fadigado, está cansado, a gente dorme, descansa. Mas o espírito, em momento nenhum, ele está inativo. Essa é uma questão de extrema importância, porque as pessoas, às vezes, não têm muita ciência dessa informação, que o espírito jamais está inativo. Em algumas circunstâncias, o espírito, por exemplo, passa por perturbação, nos casos de morte e tal, mas o espírito não dorme, né? A gente precisa saber disso. Então, ele está sempre em atividade. E como o Milton falou, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta, começa na pergunta 400, na pergunta 402, tem uma passagem assim, como conheceis mal os mais ordinários fenômenos da vida, vós vos credes muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Quando as crianças vos perguntam o que fazemos quando dormimos, o que são os sonhos? Vós ficais assombrados, né? A gente fica meio assustado quando as crianças perguntam, mas você vê que o Kardec já falava que essas coisas mais simples, né, que é uma coisa bastante corriqueira, e como o Milton lembrou, como a gente não estuda, a gente não sabe exatamente o que acontece. Então, esse é o nosso objetivo hoje, tentar, né, estudar juntos aqui essa questão. O que faz o espírito quando o corpo descansa, né? Não, ótimo. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, né, se a gente fosse puder, dentro do contexto espírita, se nós pudéssemos conceituar sonho, basta a gente recorrer num livreto chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Logo no começo desse livro, ele tem um vocabulário espírita. Lá, Kardec ele vai discorrer sobre essa palavra sonho. Então, ele vai dizer que é o efeito da emancipação da alma durante o sono. Quando os sentidos estão entorpecidos, os laços que unem a alma e o corpo se afrouxam, tornando mais livre. A alma recobra parcialmente as faculdades de espírito e entra mais facilmente na comunicação. E aí vai se dando. Aí eu quero perguntar para vocês. Tá. Por que nós sonhamos? Já a gente vai para o chat, que já tem pergunta lá. Por que acontece isso com a gente? Por que a gente sonha? Às vezes a gente não se lembra, às vezes lembra, mas por que a gente sonha? Muito bem. Antes de responder a pergunta, eu devo dizer mais o seguinte, aquilo que eu já estava mencionando. Sim. Futuramente, eu não sei dentro de quantos anos será, nós não vamos usar mais as expressões que usamos. Eu dormi muito bem. Eu dormi muito mal, não passei bem essa noite. Nós não usaremos mais expressões como esta. Usaremos, porque nós já saberemos que quem repousa, conforme disse o Antônio Coelho Filho, ele é Antônio Coelho Filho porque ele é filho do seu Antônio Coelho. Eu já falei isso aqui. É o corpo que repousa das energias despendidas e gastas durante o dia, ou vários dias. É o corpo, porque o espírito realmente não precisa de... Como é que chama?
como é que se chama esse ato de nós colocarmos o fio do celular para recarregar, não é isso? A palavra que eu queria usar. O espírito não precisa recarregar nada. Ele está pronto, ele tem 3 atributos que são essenciais à sua evolução, que são a inteligência, a vontade e o pensamento. É essas 3 ferramentas de ação do espírito. Então, ele não tem mais absolutamente nada que possa ser acrescentado em termos de recurso a ser utilizado para a evolução. Então, agora, vamos responder a pergunta. Por que sonhamos? Nós sonhamos, e o Espiritismo, nesse capítulo 8 do livro, o Livro dos Espíritos, já assinala isso. Nós, o espírito, com esse afastamento temporário do corpo, é como se o Coelho costuma, nas nossas palestras, ele costuma usar uma expressão muito interessante. Eu passei a usar também, depois que eu ouvi o Coelho falar. Falei, existe um cordão fluídico, é isso que você fala, não é, Coelho? Não é isso mesmo? Então, o cordão, esse cordão fluídico, esse é um outro assunto que não sei quando nós seremos novamente convidados, também se o Ale vai convidar, também isso não sei. Mas se depender de mim, o senhor está aqui na terça. Eu gostaria de conversar um pouco a respeito desse assunto chamado fluidos. Fluidos. Esse é o segredo. Se nós estudarmos tudo sobre fluidos, meus amigos, a gente pode fazer com eles, com os fluidos, coisas simplesmente notáveis. E é Kardec que fala isso. Nós vamos revolucionar a economia do mundo quando nós conhecermos esse assunto ligado com fluidos. Então, conforme existe esse espinchamento do espírito que se afasta do corpo e vai para onde quiser, não tem limite, a não ser respeitado o grau da sua evolução. O Coelho sempre diz assim, e eu acompanho ele nesse ponto. Olha, não dá para o espírito ir para planetas que ele não pode ir. Se ele está limitado, então ele só vai aonde ele consegue com a sua limitação. Uhum. Com esse espinchamento, ele realiza coisas sensacionais. Começa pelo seguinte, quando nós, à noite, colocamos o nosso corpo para descansar, nós nos afastamos do corpo, por vezes, ficamos ali mesmo dentro da casa, conversando com os outros familiares. Eu procuro conversar bastante com os meus. E também com os que moram longe, como São José do Rio Preto. Rio Preto, Ou para Votuporanga, Barretos, está tudo na mesma direção, né? Então, mas eu só fico nisso, não, eu posso ir mais. Já fui ao Japão, onde tenho lá o meu sobrinho, já fui lá umas 2 ou 3 vezes, conversar com ele em estado de sono e de sonho. Por quê? Agora, respondendo a pergunta, o sonho é representante das atividades do espírito enquanto o corpo está em estado de refazimento das suas energias. Ótimo. Bom, eu estava até reestudando um pouco essa matéria ontem e hoje, depois que o Ale conversou com a gente sobre essa temática, né? O sonho, na realidade, é a parte que a gente lembra, né, das atividades do espírito. Porque o espírito faz uma série de atividades. Algumas coisas a gente lembra, e o que a gente lembra é o sonho. O que a gente não lembra fica no esquecimento para nós encarnados, mas o espírito continua, essas atividades para o espírito tem sempre uma finalidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Os espíritos que buscam conhecimento vão a locais onde eles possam ampliar os seus conhecimentos. Aqueles espíritos ainda que não estão muito esclarecidos, a gente lendo o livro dos espíritos, a gente vai perceber que esses vão a locais que eles se afinizam. Então, a locais não muito salutares. E, às vezes,
a gente vê pessoas falando, o meu sonho não foi muito bom essa noite. É porque os nossos pensamentos não estão preparados para ir a locais apropriados ao nosso objetivo. E a gente, mais à frente, vai falar sobre essas questões da preparação para o sono, que é de fundamental importância. Mas é bom a gente lembrar que o sonho, é a parte que a gente se recorda. Existe uma parte que a gente não se recorda, que é outra atividade do espírito também, que à medida que a gente for tendo uma evolução um pouco maior, a gente vai tendo a lembrança disso com mais naturalidade. Com licença, Ale, eu sei que Claro, você vai falar, mas olha, está certíssimo e concordo plenamente. E o detalhe desse assunto ligado com a lembrança é que a lembrança necessariamente não é preciso ser no dia seguinte com o estado do sono. Pode ser na semana seguinte, mês seguinte. Há casos relatados de lembranças de anos depois de determinados sonos que se configuraram como símbolos para ficar mais gravado. É uma coisa muito interessante. É um assunto que deve merecer a nossa atenção, o nosso cuidado de estudo, porque ele pode alterar muita coisa, até na saúde isso pode ter a sua repercussão. Ótimo. Eu vou fazer só um link no chat, tem uma pergunta relacionada. A Carmen, obrigado, viu, Carmen, pela sua sempre presença, participação e carinho. Eu já ouvi numa palestra um neurologista que os sonhos são necessários para a vida. Sem eles, morreríamos. Vocês concordam com isso? Exceto esse assunto de morte, porque a morte é um efeito da existência durante algum tempo do espírito que está ligado à matéria. Então, nós temos que pensar nesse assunto da morte de outra forma, porque não sei se o como é que fala? Neurologista. Eu não sei se ele é espírita, se ele tem conhecimento espírita, não sei. Mas, se tivesse, ele poderia refazer a resposta de uma maneira que está ali no livro dos Espíritos. Porque, necessariamente, nós não podemos dizer que todas as pessoas precisam sonhar, porque existem casos que as pessoas não revelam que, da lembrança, como dizia Platão, é o problema da lembrança. Se você lembra, ficará fácil você configurar que esteve vivenciando as cenas do sonho, não é? Mas se você não lembrar, e existem pessoas que dizem assim, eu acho que vocês já ouviram essa expressão, a pessoa dizer, eu acho que eu nunca sonhei, porque eu não me lembro de absolutamente nenhum sonho. Então, conforme estamos vendo, e disse o Coelho agora há pouco, não é necessário lembrar-se do sonho, mas que ele existe. Sabe por quê? Kardec vai explicar isso nesse capítulo. Você retirou o nome da senhora que fez a pergunta, Ale? Não, eu coloco de novo para o senhor. Só para mim... É a Carmen. Dona Carmen. Então, Kardec vai dar essa explicação belíssima nesse capítulo 8 do livro dos Espíritos, que os sonhos são experiências do espírito enquanto o corpo está em estado de sono. O espírito não está em estado de sono, então ele tem essas experiências, por isso que eu falei que ele pode lembrar no dia seguinte, na semana seguinte, ou mesmo no mês seguinte, o ano seguinte, não há tempo para isso. O importante é saber o seguinte, ele vai ter o significado quando o espírito encarnado lembrar-se das cenas pelas quais ele passou no estado de sono. Perfeito. Coelho? Então, a boa parte dos médicos, eles são mais materialistas do que espiritualistas, né? Então, muitas vezes, eles não consideram, pelo menos, ou então não têm conhecimento da atividade do espírito.
Então, para eles, o que significa, o que é importante é a matéria. O neurologista estuda as coisas do cérebro, mas a gente sabe que as faculdades de pensar e de agir são todas do espírito e não estão no cérebro. Mas para eles isso não existe. Para eles essa hipótese não é possível. Olha, eu vou dizer para você, sabe, Alê e amigos, eu sou uma das pessoas que já teria morrido há bastante tempo, porque eu não me recordo quase nunca do que eu sonho. É difícil, difícil. E olha que eu já fiz algumas experiências, existem meios disso, mas eu não sei, por algum motivo eu não consigo, mas eu também resolvi não sofrer por causa disso. Por outro lado, você vê como é engraçado, a gente participa da casa espírita e sempre vem um ou outro falando, olha, nessa noite nós fomos não sei aonde. Eu falo, tá bom, legal, tá ótimo, mas eu não me lembro. Bom, você disse que foi você e ele. Nós fomos juntos a um certo lugar, eu não me recordo. E isso aconteceu diversas vezes. Então, eu só não me lembro e eu não me preocupo muito com isso. E estou encarnado ainda, eu acho, pelo menos, né? Não, segundo o médico, eu confirmo. Tá bom. Sobre essa questão, Carmen, se você me permite, eu concordo com o Coelho também, com o seu Milton, claro, né? Mas, assim, os cientistas, os neurologistas são muito materialistas, eles não têm uma visão espiritual, como Kardec nos apresenta. Então, para você ver como não vai de encontro com o que Kardec deixou para nós, Kardec fala que todo dia nós experimentamos a morte durante o sono e o sonho. Para você ver que a gente vai entrar em contato com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, eu acho que isso aí tá um pouco para fora. Mas eu tenho uma outra pergunta do nosso querido lá do Japão, viu, seu Milton? O nosso Nelson, querido Nelson do Japão, olha lá, que está nos acompanhando ao vivo, hein? Ó. Gostaria que o seu Milton me explicasse como pode ser. Acontece comigo várias vezes. Eu saio do sono, mas consigo retornar e dar continuidade ao mesmo. Deve ser o sonho, na verdade, né? Como pode isso acontecer? O senhor conseguiu entender? Isso é interessante. Nelson. É Nelson, né? Isso. Mas ele escreveu Ibaraki. Ibaraki, isso. Ibaraki Nelson. Ibaraki Nelson. Realmente isso aí parece uma novela, né? Em capítulos, né? E é assim mesmo. Nós podemos começar a ter essas relações de amizade, simpatia e até de inimizade e antipatia com espíritos. Eu vou falar agora numa linguagem que vocês não gostam muito, mas podemos começar a brigar com um espírito e essa briga vai longe. E no dia seguinte a gente dorme e acaba novamente se encontrando com ele, discutindo com ele, e isso pode durar muito tempo, viu, Nelson? Pode durar muito tempo. E como é um estado recorrente, o espírito vai aonde está o centro do seu interesse, do seu pensamento. Quantos assuntos problemáticos nós já resolvemos na nossa vida exatamente por esse momento de estar sonhando e estar em atividades. E espíritos podem nos socorrer nas soluções que nós queremos ter para os nossos problemas, né? Muitos fazem isso, não é isso, Coelho? E lembrar também, Milton, que é importante que quando o espírito, quando a gente está descansando, o espírito vai aonde ele quiser. Mas no momento que por algum motivo, o organismo vai acordar, o espírito retorna imediatamente, né? Então, o espírito retorna, a gente aí fica acordado, faz o que tem que fazer, retorna a dormir, e o espírito volta para a atividade dele. Ele pode continuar,
na atividade que ele estava, ele volta a fazer aquilo. A gente não pode esquecer que quando a gente acorda, o espírito automaticamente, onde quer que ele esteja, a distância que estiver, ele volta para o corpo. Senão, o que aconteceria com a gente? Se o espírito não voltar, a gente morre. Né? Então, a gente tem que... o cordão fluídico aí que o Milton vai falar, né? Essa imagem do cordão fluídico que tem uns que falam fio de prata, que nem um elástico, né? que nem um elástico. Isso, não, vai, ótimo. mas Então, retorna. Agora, você lembrou bem, quando o nosso corpo físico, ele passa por perigos imediatos, o espírito realmente retorna para defendê-lo, para defender o corpo. sim. Isso aí é uma coisa muito interessante. É um assunto que deve merecer a nossa atenção e o nosso estudo nas profundezas que nós encontramos na doutrina, porque esse capítulo, vocês estão lembrados, eu falei que tem, como o Kardec aproveitou a oportunidade e vai colocar ali também temas sobre o êxtase e também sobre a dupla visão, a dupla vista. Então, nesse capítulo nós aprendemos muito, porque nós temos que saber como é que funciona esse assunto ligado com o espírito que pode estar em estado de êxtase. É um outro estado. Vocês vão ver lá no capítulo, mas eu vou mencionar aqui. Aliás, eu vou fazer até um merchan agora, aí, sobre se o senhor me permitir. Todo domingo, 17 horas, nós fazemos um estudo sobre o livro O que é o Espiritismo. Nós estamos vendo agora as falsas explicações dos fenômenos, inclusive êxtase, dupla vista, emancipação da alma, alucinação. Então, fica o convite para todos aí, ó. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu só não falo aqui no nosso programa, resenha, porque não é o momento. Se nós tivéssemos um debate fechado, um olhando para o outro, assim, tete a tete, de cara a cara, olho no olho, eu falaria assim, meus amigos, se nós lermos o que Kardec e os espíritos orientam nesse particular, nós não daríamos crédito para muitas coisas que a gente lê aí e acha que estão certas, devido à respeitabilidade dos autores espirituais ou materiais. Porque, realmente, esse assunto ligado com o êxtase, por esse caminho, por esse processo, que Kardec diz, no geral, eles se enganam muito sobre o que supõem ver e participar, é que muita coisa de novidadeiros aí apareceu no meio espírita. Nós seríamos mais rigorosos no que respeita à aceitação para as coisas que não passam pelos caminhos da nossa ciência espírita. Mas vamos voltar ao assunto. Então, vamos lá. Mais uma pergunta aí para vocês. Como o Espiritismo ele explica para nós a questão do sono? Por quê? Como? Como se processa? Para que dele? Como o Espiritismo explica isso para nós? Na doutrina, eu vou pegar aqui para dizer... antes eu ainda não falei, mas quando Freud aparece com aquele quadro classificatório dele da consciência, inconsciência e subconsciência, existe um conhecimento doutrinário a respeito. Porque se nós chegarmos para, que nem o Kardec perguntou, o que seria a consciência, porque falar da consciência é a mesma coisa que envolver a inconsciência e a subconsciência. Sabem o que os espíritos superiores responderam a Allan Kardec? Responderam dessa forma como eu vou dizer aqui. A consciência é o pensamento íntimo do espírito. Na ciência comum, nós não vamos encontrar essa conceituação. Por que eles falaram isso? Porque existem 3 atributos que são essenciais da evolução do espírito: a inteligência, a vontade e o pensamento. E o pensamento engloba esse assunto e dá mobilidade para as pretensões do espírito. E se nós estudarmos bem o espiritismo, nós teremos explicação correta e entenderemos o que a ciência fala, das formas como fala. Mas acontece que nós queremos inverter.
Aí eu quero saber o que o cientista pensa do Espiritismo. Nós não queremos saber como o Espiritismo explica a ciência. Nós fazemos o contrário. Se nós fizermos o contrário, vai acontecer o que o Antônio Coelho Filho mencionou hoje. Nós vamos acabar aceitando a teoria materialista da ciência e desprezaremos os conceitos doutrinários da doutrina espírita que explicam tudo. Mas vamos seguir o que você perguntou. Como é que o Espiritismo explica o sono? O Herculano Pires, quando começa a entrar nessa área, ele chama os estudos que nós estamos fazendo, ele chama de psicologia espírita. Eu vou dizer exatamente conforme está, entre aspas, no Livro dos Espíritos. Vamos lá. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria. Devo repetir? Antônio? Por favor. É melhor, não é? Porque eu vou continuar. Não se deve esquecer, lembrar-se sempre, que durante o sono, aquele momento que a gente coloca o corpo na cama, alguns fazem preces, outros não fazem, caem no máximo da suportação que resiste àquele cansaço do corpo físico. Durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria. Mais ou menos. O bom seria se o espírito A questão 405 é essa, não é? Se não me engano, Sumiu. O bom seria se o espírito já dominasse a matéria, o corpo físico por inteiro. Mas não é bem assim. Não é bem assim. E por consequência disso, de que o espírito está sob a influência da matéria, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Então, o que nós chamamos de sono é uma suposição de que realmente se possa se desligar. Tem gente que diz, eu me desliguei totalmente nesta noite, né? Já ouvimos essa expressão também, mas não é bem assim, não. Porque nós vamos para a cama com preocupações das coisas materiais, porque, a rigor, nós vivemos para elas. Não é elas que vivem para nós. Nós vivemos com o pensamento só na problemática da nossa existência aqui na Terra. Ou são problemas de relacionamento, emocionais, são problemas financeiros. Se alguém tiver problema financeiro, é bem verdade, eu posso dizer, adiantar, não vai dormir direito. E quanto mais nós tivermos problemas dessa natureza, pior será até a nossa preparação para esse estado que nós chamamos de estado de bom sono. Só um minuto. Não esqueçam, meus amigos queridos, os estudiosos que estão ligados conosco nesta noite. A pergunta é a que o Alê lembrou agora, é a de número 405 do Livro dos Espíritos. Não tenho certeza. Nós vamos encontrar, e tem que dar uma parada, tem que fazer uma reflexão, tem que discutir com Kardec e os espíritos. Se nós fizermos isso com coragem, a gente aprende mais. Exigir mais, nós vamos aprender mais. Desculpe. Não, à vontade. Eu queria só lembrar uma questão aí que o Milton falou sobre consciência, sabe? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia um pouco errada do que significa consciência, né? Perfeito. Então, porque não existe nenhum lugar no cérebro que seja a consciência. Não existe nenhum ponto, olha, a consciência fica, a sede da consciência é aqui ou acolá, não existe isso. Quando você recebe, por exemplo, no seu trabalho, olha, eu vou te passar uma informação, assina aqui que você está ciente. Aí você lê e assina, estou ciente.
O que significa estar ciente? É ter conhecimento. Eu tenho conhecimento dessa informação. Então, na realidade, a consciência é o que o Milton sempre lembra, é o conhecimento do espírito, né? A inteligência faz parte da consciência. Então, isso que ele lembra sempre, inteligência, vontade e pensamento é de fundamental importância para a gente entender que a consciência, na realidade, é o conhecimento que o espírito vai adquirindo. Então, quanto mais profundo for o seu conhecimento, mais ampla é a consciência das coisas que ele tem, que o Milton fala sempre, né? Que é o conhecimento mais íntimo, né, Milton, do saber do espírito. Então, por quê? Porque ele teve o conhecimento, adquiriu esse conhecimento, então ele tem a consciência disso. Então, é importante que a gente, como espírita que somos, saber que não existe nenhum lugar que aquele é a consciência, sabe? Sede da consciência. A consciência é o conhecimento do espírito. É simples, né? Consciência, estar ciente. A palavra se explica por si só, né? Lembrando o resto, Milton, que o Milton falou, desculpa. Não. Lembrando que o seu Milton sempre está frisando que há três, né? Inteligência, vontade e pensamento. Isso é inerente a todos nós, então todos nós temos, um em maior e menor grau, mas todos nós temos, ok? Isso aí é uma conquista, já é nosso, já está dentro de nós, já é isso. E uma pergunta, o pessoal está perguntando, seu Milton, do Ricardo. O Ricardo, ele está ansioso para colocar a resposta dele, ó. Como fazer uma interpretação assertiva dos sonhos ou intuição? Bem, eu não vou poder responder essa pergunta, viu? Mas eu vou poder fazer uma lembrança. Intuição, quando alguém diz assim, eu tive uma intuição, o que ela quis dizer é de que veio à tona lembranças de experiências que ela já viveu, que ela já teve. Por intuição, eu tomei essa decisão. No fundo, o que ela deveria falar é assim, olha, isso aqui eu já passei por esse assunto em outra encarnação, em uma das outras encarnações, e realmente me lembrei agora que quando, na mesma situação, eu resolvi esse problema desta maneira. É assim que nós falaremos no futuro, viu, meus amigos? Porque Jesus de Nazaré, ele demonstrou o autoconhecimento que ele tem sobre as ciências. Agora ele está muito mais na frente. Já estava 2000 anos atrás. Imagina agora, né? Imagina agora que desenvolveu e teve oportunidade de passar por diversas situações. Eu vou adiantar uma coisa para ajudar. Eu posso inferir desse conhecimento que eu tenho do Espiritismo, que Jesus, em algum dos mundos que ele já viveu, ele passou também por uma pandemia, ou muitas pandemias. Por isso que ele falava com autoridade. Falava porque já passou pela experiência que nós estamos agora passando. E olha, agora estamos passando. Mas ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. Olha que coisa interessante. Então, o tempo não importa. O que importa mesmo é o resultado das experiências que o espírito faz. Então, você tirou outra vez o nome do nosso... Não, o Ricardo. Ricardo. Gonzalez, né? Isso, Gonzalez. Ele tem... O rosto dele é de mexicano mesmo, Gonzalez. Gonzalez, eu não sou capaz de dizer como fazer uma interpretação assertiva dos sonhos, porque sempre me perguntam assim, depois que descobrem que a gente é espírita, as pessoas querem saber o seguinte, olha, eu sonhei essa noite com tal bicho. Você pode me dar uma ideia de que bicho eu devo jogar amanhã? São as perguntas... Sonhou com a sogra, né, Milton? Não, isso aí era constante no passado. Mas, viu, Ricardo, como é que nós vamos... Porque cada espírito tem a medida exata dos seus compromissos espirituais.
ligado a eles está o seu conhecimento. Então, eu não sou capaz de dizer qual é a interpretação a ser certa de certos sonhos que as pessoas têm. Realmente, eu nunca fiz experiência científica com o conhecimento espírita a respeito dessa matéria. Mas sobre a intuição, eu sei dizer, porque existe diferença entre intuição e inspiração. Então, eu aprendi com o espiritismo que intuição é o que vem realmente de dentro do próprio espírito, com as suas lembranças. E inspiração é o que ele recebe de apoio, de pensamento. Uma influência, no caso, uma influência. Fora, que pode ser bons e pode ser maus. O indivíduo pode ser bem inspirado ou mal inspirado. E tanto pode ser bem inspirado por uma pessoa como por um espírito. Há um espírito que eu sei que sempre procura nos proteger e nos ajudar, que é o nosso querido espírito protetor. A figura mais importante, uma vez a Alzira, minha esposa, quase brigou comigo quando eu falei então de brincadeira também, né? Me perguntaram qual era o espírito que eu mais sentia simpatia, gostava muito, amava. Eu falei, eu amo muito o meu espírito protetor, porque ele procura me ajudar a todo instante, a todo momento, e eu sei que é isso que acontece. Mas hoje, Alzira, nós já estamos na casa dos 80, então não existe mais briga entre nós, nenhuma. Existia quando a gente era mocinho e tinha aquele tal de ciúme, aquele orgulho. Você sabe, isso é coisa de criança mesmo. Depois que a gente passa dos 20 anos, não tem mais nada, não tem ciúme, nem orgulho. Verdade. Não é verdade? Mas depois, em off, o senhor vai me contar quanto tempo te rendeu de sofá, o senhor ter falado isso. Meu amigo, realmente, esse é um momento interessante. Como é que a gente aprende? Eu sei que a gente aprende errando. Aprendi isso tranquilamente. A gente aprende errando. Erra muito e depois aprende. Aí começa a reacertar. Olha, uma pergunta do Ricardo. Se, Ricardo, você conhecer alguém, não sei se o Coelho vai poder responder essa pergunta, mas se você conhecer alguém que Coelho é outra. Interpretação assertiva dos sonhos, eu gostaria muito. Então vamos lá, agora é para o Coelho. Nossa querida Rosana. Rosana, obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua presença e pelo sempre incentivo que você nos dá. Ela pergunta, na fala do Coelho, consciência é a capacidade de identificar um pensamento enquanto pensamos? É isso? Olha, para mim a consciência é o conhecimento profundo do espírito. Então, faz parte da inteligência do espírito, né? Que é uma das ferramentas. A inteligência, à medida que a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai tendo consciência das informações, e depois a gente trabalha pelo pensamento e pela vontade esses conhecimentos, né? Que a gente angariou e estão juntos hoje na inteligência. Ótimo, obrigado. Obrigado, viu, Rô, pela sua presença, pela sua participação. Milton, só um recado. O Ricardo Gonzalez, ele é chileno. Tá próximo ali do... Me gusta muito. Vamos lá, pergunta para vocês aí. O sono e os sonhos podem explicar as antipatias invencíveis que nutrimos por alguém, sem mesmo nem nos conhecer? Claro que sim. Explica muito. A antipatia entre os espíritos se aninha na existência corpórea, como nos instantes em que os espíritos estão distanciados ou realmente se conhecem ou pela primeira vez. Quantas vezes você olha para uma pessoa e você pensa assim, puxa, não gosto dessa pessoa, você não teve nunca nada a ver com ela. Parece que não, não é? Só parece que não. Mas se nós fizermos um exame na retaguarda dos tempos, então nós vamos ter resposta para isso. Por que para algumas pessoas fica fácil o relacionamento e
os espíritas usam palavras católicas também nessa hora. Diz assim, meu santo não combina com o santo dela. Já ouviram isso, não? Vocês já ouviram isso? O que as pessoas querem dizer é que são os fluidos, através dos fluidos, bons ou maus, é que nós fazemos esse registro. Porque o fluido impera em todo o universo, em todo lugar. A gente sai na rua, onde anda, tem fluido. Entra no carro, tem fluido. Em casa, tem fluido. Nós não sabemos, quando nós soubermos que podemos usar os fluidos a nosso favor, nós vamos diminuir isso. As pessoas deveriam aprender muito mais os espíritas. Os espíritas não podem alegar ignorância. Os espíritas deveriam saber que, através do pensamento, usando os fluidos, pode preparar uma reunião, pode preparar uma entrevista, pode conversar com alguém à distância e tudo mais. A dona de casa, com o pensamento e usando fluidos, ela pode fazer uma excelente refeição. Usando o pensamento e os fluidos, misturando fluidos com a comida toda, porque a gente pode fazer isso. Quando a gente entra numa casa e diz, não me senti bem naquele ambiente. O que a gente quer dizer? Quer dizer que realmente nós registramos a qualidade dos fluidos imperantes naquele ambiente, naquela casa. E lembrar, né, Milton, que no universo não existe lugar nenhum vazio, né? Onde a gente imagina que exista um vazio, existem os fluidos, né? E isso é no universo inteiro, não é só aqui próximo da gente, é em todo o universo. Não, perfeito. Perfeito, tranquilo mesmo. Pegando esse mesmo gancho, tá? Kardec, ele traz nos comentários da questão de número 402 de O Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então eu pergunto, é possível sermos influenciados perniciosamente, né, ou negativamente, para o pessoal entender melhor, através dos nossos sonhos? Com certeza. Os espíritos que têm um pouco mais de conhecimento e ascendem moralmente sobre nós, eles podem realmente usar de recursos de ordem fluídica para nos assustar, para criar cenas, para impor os seus pensamentos a fim de trazer desconforto espiritual. Uhum. A rigor, isso acontece naturalmente e constantemente junto das pessoas. Por exemplo, você fez uma belíssima prece, mas eu falo belíssima no sentido da bondade, A prece que você fez, eu tenho certeza, porque eu estava muito ligado, e eu recebi aqui as ondas fluídicas, benfazejas, salutares, reconfortadoras, provenientes desse momento. Mas as pessoas não fazem isso. Não fazem uma preparação com o pensamento para as coisas da vida. Até para namorar, a gente deveria aprender a fazer a preparação através de bons fluidos. Dessa maneira. Por quê? Porque a nossa vida está ligada, nós não estamos sós no universo. E a nossa existência, aqui, quando falo existência, é o espírito encarnado. Nossa existência se liga a uma montanha no sentido nato da palavra, de espíritos. A nossa casa nunca está sem espíritos em quantidade. Por quê? Porque a ciência do mundo material já demonstrou quantos pensamentos um homem e uma mulher têm por dia, que é cerca de 70 mil, vou deixar por esse número aqui, 70 mil pensamentos diários. Agora, vejam bem, se nós temos cerca de 70 mil pensamentos
E o Espiritismo, a nossa doutrina, diz que nós nos ligamos, através do pensamento, aos espíritos. A quantos espíritos nós nos ligamos por dia? E quantos realmente, por similitude dos nossos desejos e interesses, ficam ligados conosco, insuflando. Até brigas, guerras são criadas através desse mecanismo. Não, perfeito. Ale, eu queria, desculpa, eu respondi, queria mandar um abraço para a Rosana. A Rosana esteve aqui pessoalmente, estivemos juntos, o Cosme esteve fazendo uma palestra, ela esteve com o esposo aqui em São Paulo, e nós conversamos pessoalmente. Queria te mandar um abraço, desculpe, depois que caiu a ficha, Rosana, e inclusive você não sabe, a Rosana não sabe, mas no início a gente falou que eu trabalho na área gráfica, e a gráfica que eu trabalho imprimiu o livro da Rosana, que é Kardec para as Mulheres, se eu não errei aqui no nome, Rosana, que a gente imprime muito livro lá, mas um livro da Rosana muito interessante, que é Kardec para Mulheres. Né? Você me deu um de presente, e eu já li 2 vezes esse livro. Então, a Rosana é a autora deste livro, Kardec para Mulheres, que você leu 2 vezes. É realmente uma iniciativa. A Rosana, ela é uma das diretoras do IDEAC, né? E ela está sempre nos apoiando, sempre nos incentivando, sempre nos impulsionando. É uma pessoa maravilhosa, de uma alma nobre, boa. Então, vamos lá. Parabéns pela obra. Deixa eu só falar sobre essa coisa dos espíritos nos influenciarem. A gente já falou bastante sobre a influência dos espíritos, e durante o sono não é diferente, né? Mas existem algumas questões, sobretudo, Ale, que os espíritos procuram fazer com que a gente se distancie, muitas vezes, do caminho que a gente está buscando. No próprio conhecimento espírita, às vezes esses espíritos levam algumas pessoas em certos lugares onde eles recebem informações que não são as verdadeiras informações da doutrina, né? Alguma coisa criada de forma que eles sejam meio iludidos e passam a acreditar que essas coisas são verdades. E aí trazem essas novidades e a gente, por falta de cuidado, acaba acreditando. Né? Então, além do prejuízo pessoal, a gente, muitas vezes, acaba havendo um prejuízo doutrinário. Se a gente for pensar que o Espiritismo veio para ajudar a humanidade a progredir, imagine, se você traz uma informação errada, você vai ensinar para o espírita menos avisado que 2 e 2 dá 5, e ele passa a achar que aquilo é verdade. Né? E a gente cai nessa cilada por não buscar o conhecimento da doutrina real, que são os livros do Kardec, né? Não, perfeito. Nós temos uma pergunta da Aline, só a única coisa que eu vou colocar para vocês aí, só que aí ela grafou errada. Ela grafou assim, temos um luxo, não é luxo, é lixo, tá? Só para vocês atentarem, eu vou colocar aí, ó. Sempre sonhamos o espírito trabalhando ou andando por aí, né, em algum lugar. Ou sonhos também podem ser o inconsciente da nossa mente. Tipo, fiquei o dia todo preocupada com algo específico, um problema. Aí sonho com aquilo. Quando dormir, não poderia ser o meu inconsciente? Já ouvi falar que temos um lixo mental. Poderia ser? Aline, essa é a teoria materialista, viu? É isso que a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia materialista apresentam. Mas no Espiritismo você não vai encontrar essa resposta para esse tipo de problema. E de forma que você vai ter, e eu vou pedir que você, na nossa próxima vez, não sei se no próximo ano,
eu vou pedir para conversar com você, mas antes eu quero que você leia o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, viu, Aline? Isso. Que é a partir da questão de número 400. 400 e vai até 455. Isso. É isso mesmo. Eu estou falando só acho que é 454, uma coisa assim, por aí. Muito bem. Porque nós temos que ter uma outra ideia do que realmente é entrar em sono, sonhar e se relacionar com as pessoas, com os espíritos. Viu, Aline? E uma boa preparação nesse sentido é o conhecimento. O conhecimento, já dizia o René Descartes, sem o conhecimento que traz para o homem o domínio das coisas materiais, nós não vamos caminhar do jeito que nós queremos. Queremos transformar esta humanidade materialista numa sociedade espiritualista, porque sem entendermos bem do espírito, não é possível entender bem da matéria. E a nossa sociedade está fazendo o inverso. Eu recomendaria também os livros do Augusto Cury, é um mestre extraordinário, principalmente no que respeita a esse assunto ligado com o conhecimento da ciência, com o conhecimento do espírito. Isso é muito importante. Ele não é espírita, ele é católico, mas ele é um católico diferente. Ele realmente usou da ciência, como fez Allan Kardec, usou do conhecimento da metodologia científica para fazer as suas investigações espirituais. O Augusto Cury também faz as suas investigações, mas não com o recurso materialista da ciência. Tá. Coelho? Então, você pode pôr de novo a pergunta da Aline, por favor, Ale? A questão toda, sabe, às vezes se prende ao que a gente chama, né, de lixo mental. A gente precisa lembrar, mais uma vez, que quem tem conhecimento é o espírito. E essa coisa da mente, se você for ver filosoficamente, é mais ou menos como a questão da religião para a doutrina espírita. Kardec preferiu falar que a doutrina espírita não era religião, porque se você for entender a religião como todo mundo entende, fica complicado. Então, a doutrina espírita não é uma religião segundo todo mundo entende, mas filosoficamente ela é uma religião. Da mesma forma, essa questão de mente, né? É uma outra coisa muito complicada. Quando você, filosoficamente, mente tem a ver com o pensamento, com o espírito, mas o problema, quando se refere à mente, é o que as pessoas entendem. Da mesma forma que Kardec teve a preocupação com a religião, a gente tem que ter preocupação com essa questão da mente. Né? Então, nós temos que entender que nós somos um espírito que tem um corpo. A mente, para muitos, significa o pensamento do cérebro, que você tem um conhecimento extra-espírito. Isso não é verdadeiro. Então, se os pensamentos não são muito legais ali, né? Porque o nosso espírito não está com os pensamentos legais, né? Não está com um pensamento muito alinhado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado dessa coisa, porque a gente colocando dessa forma, às vezes a gente tira a responsabilidade do espírito, quando, na realidade, os pensamentos todos são do espírito. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa questão relacionada à mente é muito complicada para quem ouve, né? Da mesma forma, repito mais uma vez, com relação à palavra religião. Então, a gente vê pessoas falando de mente e a pessoa que está ouvindo, ela tem uma outra visão mais materialista do que é mente, e aí acaba complicando toda a situação do entendimento dessas questões relacionadas com o espírito. Não, ótimo. Não sei se vai contribuir muito, Aline, mas também no caso específico que ela está falando ali, quando nós nos ligamos a determinados tipos de preocupação que você coloca todo o seu pensamento voltado para aquilo,
aonde está, né, o teu tesouro, ali estará teu coração. Então, quando você, na emancipação da alma, durante o sono fisiológico, você vai se ligar a esse tipo de... Talvez você pode trazer, sim, à tona, como o seu Milton falou no início do nosso programa, que às vezes você, no emancipar a alma, você fica por ali conversando com próprios familiares e traz à tona aquela discussão de um problema, que ele até citou o caso do problema financeiro, e assim vai. Então, eu não trataria isso como um lixo, né? Mas porque se a gente achar que isso é um lixo, lembrando que o pensamento é um atributo da alma. A alma é o pensamento, não existe pensamento fora da alma. Então, você vai falar que a alma é um lixo. Então, eu acho que eu discordo só nessa questão. Existe, sim, pensamentos que são, hoje na gíria, é muito popular, né? Tóxicos, né? Sim, até pode ser, que faz mal, são negativos. Kardec trata ele como pensamentos perniciosos, assim como tem os salutares. Assim como tem o bom, tem o positivo, o negativo e o positivo. Então, acho que a gente tem que ser... Nós somos sempre, Aline, reflexo do nosso pensamento. Essa é a palavra correta. Então, isso vai te influenciar dessa maneira. Tá? Temos uma pergunta aqui do Ivan, o grande amigo Ivan. Seu Milton, olha só que ele pergunta. Já tive o sonho que se tornaram realidade. Pode ser possível? Claro que sim. Através do sonho, conseguiu fazer uma previsão, né? É como se fosse, viu, Ivan, uma clarividência, como se fosse uma clarividência, porque através do sonho, até existe na ciência ocultista um estudo a respeito de sonhos premonitórios. O que vem a ser sonhos premonitórios? Aqueles sonhos que antecipam coisas reais que acontecem, né? Um grande ocultista norte-americano, Edgar Cayce, ele tinha muitos sonhos de previsão e anunciava, escreveu vários livros a respeito dessa matéria. Existe nos Estados Unidos uma fundação a respeito das obras do Edgar Cayce, relatando esses fatos e ele sonhava de coisas com ele e também com os outros. Essa possibilidade existe, sim. Então, é perfeitamente cabível e muitas das vezes isso acontece. Na pergunta 404, o Ale, Kardec vai falar isso, que podem ser, enfim, algum pressentimento do futuro, né? Se Deus o permite, às vezes é útil para aquela pessoa, né, que tenha esse conhecimento antecipadamente. Então, Kardec vai falar que isso é perfeitamente possível. Pergunta 404, o Ivan, se depois você puder dar uma lida. Espírita, um relato de Kardec, que ele sonhou que estava com um grupo de pessoas que talvez não eram muito conhecidas dele, mas que eles estavam falando sobre uma roda que ia ter borracha, alguma coisa do tipo, tem na revista, e aí logo em seguida, Dunlop concebeu o pneu. Então é uma coisa interessante. Foi permitido a ele ter essa experiência aí durante o sono. Então vamos lá, prosseguimos. Uma pergunta que está no chat, me enviaram pelo WhatsApp, que tem pessoas que não conseguem entrar no chat para perguntar. Podemos entrar em contato durante o sono e os sonhos com os nossos queridos que já morreram? Oh, excelente pergunta. Parabéns. Isso é comum. Comum. E é assim que funciona a vida. Porque os espíritos não estão distantes, estão todos magneticamente relacionados. A reencarnação é o produto disso, produto do relacionamento magnético entre os espíritos, a atração magnética entre as almas, os espíritos. E é assim que a gente vai acertando e reacertando as coisas, porque muitas das vezes... Quem é que fez a pergunta? Do WhatsApp. Rosana, mas não é a nossa Rosana do Ideal, é outra Rosana. Rosana, nós não percebemos isso, mas
as coisas são encaminhadas exatamente para que a gente faça experiência aqui na Terra, as variadas experiências que queremos, a gente toma as decisões que queremos, tudo isto está sempre ligado às outras criaturas da nossa família. E a família que eu digo não é só aquela que nesta existência foi, digamos, se reuniu para fazer essas experimentações, não. São espíritos familiares de outras encarnações, que deixamos sempre pontas para serem acertadas, pontas abertas, e lá na frente vamos ter que acertar e reacertar, porque nós só vamos estar passando para um outro estágio na nossa evolução quando estivermos realmente acertados com esses espíritos com os quais nós mantivemos relacionamento existencial em outras vidas, em outras encarnações. Então, é assim que funciona. E parabéns pela pergunta, porque se você estiver pensando nas soluções para esses problemas, é aí que vem mais rapidamente oportunidades, no plural, para você acertar aquilo que... Até existe uma expressão muito católica, os espíritas gostam muito disso, de chamar de dívida do passado. Já ouviu essa forma de pensar? Isso não existe, ninguém deve nada a ninguém, não é assim que funciona a existência, é sempre... A lei maior é a lei da evolução, a lei do progresso do espírito. Então, o que é propiciado pela bondade das leis do Criador é exatamente novas oportunidades para o espírito acertar e reacertar as coisas que ele realmente, por desconhecimento, deixou passar. E nós nos encontramos sempre com esses espíritos em estado de sono. Às vezes, eles nem se mostram exatamente como eram. Eles disfarçam um pouco a forma na sua aparência, exatamente para dar chance de nós conseguirmos acessá-los e conversarmos com eles. Pode falar com ele. Os espíritos superiores nos ensinam que esses que nós chamamos de desencarnados, né, que estão no estado de erraticidade, eles estão se acotovelando conosco. Né? A gente às vezes esquece disso, né? E imagine um espírito que a gente goste, ele retornou para a pátria espiritual, o que ele conhece, né? Ou ele não tem muito conhecimento da pátria espiritual, passa um momento de perturbação, mas depois, o que ele conhece? Ele conhece a casa dele, ele conhece o local de trabalho, e muitas vezes ele retorna para a casa onde ele morava, né? E vai lá ter contato com os familiares. Mas essa questão relacionada com o sonho, veja, nós temos, como o Milton mencionou, acontece isso conosco com uma frequência bastante grande. Sabe qual é o problema, Milton e Alê? É que a gente não acredita que esteja acontecendo isso. Então, a gente tem um contato com o espírito, aquele espírito que a gente queria saber como ele está, ele fala para a gente, não, eu estou bem. E aí, a gente não acredita. Aí, a gente vai num centro espírita para tentar buscar uma psicografia. Quando você teve com ele. Não é interessante? Você vê, o conhecimento da doutrina espírita, até deste capítulo, faz com que a gente entenda também essa questão. Né, que a gente não dá muito valor, mas é de fundamental importância para aquelas pessoas que às vezes estão em aflição por conta de não saber da situação dos seus entes queridos, né? Tanto que Kardec vai nos falar com muita propriedade que os espíritos familiares, nós não precisamos nem evocá-los, eles estão sempre ao nosso lado. Se a gente entende como que é essa dinâmica, como que é esse processo, a gente vai estar sempre em contato com eles, sempre. Porque não precisa nem invocar, ele está do lado já. Porque eles sempre estarão ao nosso lado, ainda mais aqueles laços
afetivamente falando, né, mais de amor, não aqueles de ódio também, né? Eles vão estar do lado para poder prejudicar, mas dos laços do amor, eu sempre falo aqui nas transmissões, o que um dia o laço do amor estabeleceu, o tempo jamais desfaz, seja na pátria espiritual, lá na reticidade, seja aqui, não importa, sempre terá contato, sempre. Okay? Mas o seu Milton falou sempre numa coisa aí, ele estava falando desde o início, que eu achei muito interessante, então a gente vai colocar uma pergunta para ele explicar melhor isso. Será válido, seu Milton e Coelho, acreditar no ato de sonhar com a sorte nos jogos de azar? Tem muita gente aí no chat interessada nisso já. Os espíritos dizem que não guarda relação alguma. Eles acham que realmente sonhar com uma coisa não explica, não insinua, não sugere outra coisa ligada com o jogo. Então, moçada, quem está aí com... Não, perguntar é sempre válido, não é? Vocês que estão muito intrigados por causa dessa questão dos jogos de azar, cuidado. O senhor Milton falou que Kardec disse que os sonhos não guardam relação com o nosso cotidiano, e assim, diretamente. Então, cuidado. Imagine se isso fosse verdade, os bicheiros estavam tudo quebrados, né, Ale? Olha, né? Nós podemos pensar nisso de uma maneira matemática, porque, conforme vocês sabem, todos os jogos têm as probabilidades. Eles levam consigo a esperança matemática das probabilidades. E realmente seria, digamos, injusto as leis. Agora vou até romper um pouco esse preconceito ligado com o pensamento. Porque uma pessoa ela vai ser sugerida, insinuada, vai ser preparada para sonhar em determinada coisa que vai favorecê-la num jogo. E realmente, meus amigos, isso seria uma incoerência de acordo com as sábias leis do Criador. Porque todas as criaturas merecem a mesma oportunidade. Eu falei que é um assunto matemático, ligado com a esperança matemática. Por exemplo, jogar na Loteria Federal. Estou falando aqui no Brasil. Qual é a probabilidade de um número? São quantos números, Coelho? São 5? Eu não sei te falar. Não, são 5 dígitos. 5 dígitos. Isso. Vocês imaginem na proporcionalidade matemática daquele número que você tem na mão, dar de acordo com essa esperança matemática que eu salientei aqui. Eu não sei quantas vezes são, 70 mil, 100 mil, 200 mil. Então, realmente, não é assim que nós devemos lembrar do ganho. Se bem que eu conheço um centro espírita que construiu a sua sede porque alguém comprou um bilhete e deixou lá no centro, embaixo de uma moringa. Vocês sabem o que é moringa? Moringa é de guardar água, né? E tempos depois, uma pessoa... Isso aqui é muito tempo, hein, meus amigos? Há muito tempo. Devido... O centro precisava da construção da sua sede e perguntaram, será que nós não tem jeito da gente ganhar na loteria para construir a sede? Dizem que o espírito, numa sessão, numa das sessões do centro, disse, vocês já têm a solução aí. E indicou onde estava o bilhete, que alguém comprou embaixo da moringa lá. Eu sei o nome do centro e tudo, eu poderia, mas a questão ética não vou aqui fazer essa... Então, peraí, Coelho, que tem uma pergunta relacionada a isso, seu Milton. Não, mas espera um pouquinho. Não, mas peraí, para a gente colocar no mesmo balaio aí, ó. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um testemunho, igual o senhor fez agora.
Eu sonhei tudo quando era adolescente, com o meu futuro marido, e foi tudo igual. Foram vários sonhos. Quando eu casei, aí depois lembrei, até o nome foi certo. Realmente nada é por acaso. Olha aí, ó. Sem dúvida, sem dúvida. Maria Rocha, obrigado, viu, pela sua presença. Um testemunho, um depoimento muito interessante, muito interessante. Mas olha, meus amigos, o Espírito não fez ganhar o número. Ele só lembrou que alguém tinha comprado um número que deu na loteria em tempos, não sei quando, e foram lá e constatou-se que era aquele. Compreende? É diferente. Uhum. Porque tem gente que faz até reza brava aí para os espíritos ajudarem a fim de ganhar na loteria, não é? É verdade. Aí depois aquele reclama que não ganhou, porque mas também não jogava, né? Mas precisa jogar de vez em quando, né? Também tem isso. Só lembrar também na questão 404, diz lá, os sonhos não são verdadeiros como o compreendem os que tiram sortes, pois é absurdo acreditar-se que sonhar com tal ou qual coisa anuncia isto ou aquilo. Né? É a mesma pergunta que depois vai falar mais uma vez no caso da... Como chama a nossa amiga que você colocou o nome agora? Perdão, eu esqueci o nome dela. A Maria está falando da história do marido, que é mais ou menos igual à história do Ivan, né? Que é permitido que a gente, às vezes, tenha conhecimento dessas coisas por antecipação. Tá? Então, a questão, depois, se vocês puderem, é a 404 do Livro dos Espíritos. Eu só peço que não distorçam a minha palavra. Não. Depois que eu disse... Fica gravado. Que pode pedir para ganhar na loteria e tal, não é nada disso. Viu? O que vai ter de dirigente rezando, viu, senhor Milton? Depois desse depoimento do senhor, é isso. Vão dar passe no bilhete de loteria, né, Milton? Olha, falando nisso, assim que termina o programa, nós colocamos, né, no YouTube a Lei de Paulo Espiritismo Kardec, porque fica mais fácil você procurar as resenhas. Então, a gente criou recentemente esse canal só para armazenar as resenhas. Então, terminando aqui, se você quiser rever a fala do seu Milton, né, querer ver qual que é a dica que ele deu, vocês vão lá, aproveita e se inscreve lá, ok? Mas vamos prosseguir. A gente falou, eu vou contar um caso meu agora, viu, seu Milton? Milton e demais amigos aí, Coelho, e eu quero provocar vocês dois. Eu me lembro que estava na escola, estava no cursinho pré-vestibular, aqui na minha cidade, e assim, era à noite, e aqueles extensivão era bem puxado, era um monte de coisa, de aula, de final de semana, e era uma loucura louca. Eu já trabalhava, né, e tinha atividade profissional e tudo mais. E aí, muitos chegavam cansados como eu, e às vezes dava aquelas pescadas, aqueles cochilos, né? A professora escrevia na lousa, ainda naquele tempo escrevia na lousa, fazia esquema. E aí ela percebeu que a maioria acho que estava cochilando. E ela simplesmente falou assim, olha, o sono, acho que é de Shakespeare, o sono é o prenúncio da morte. Daí, não teve um que não estatalou os olhos e ficou ligadão na lousa. Isso é fato, seu Milton e Coelho? Não, que é prenúncio, não. Mas que você tem uma coisa melhor e mais gostosa para responder a isso, que a criatura que estiver em estado de sono, numa aula, numa palestra, ela pode assistir fora do corpo, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Depende, né? Se o pensamento estiver ali, né? Claro, agora, geralmente, para dormir, o pensamento não está ali, viu? Está em outro lugar. Para mim, o detalhe é que onde está o nosso interesse, nós estamos. É isso. É que o Ale falou que nem sempre o interesse estava na aula, né? O interesse... Na aula, né?
Às vezes o espírito foi dormir, né, amigo? Mas olha, meus amigos... Tem um cansaço, mas isso é brincadeira, por favor. Coelho, eu tenho um caso verídico que, há vários anos atrás, uma senhora ia sempre assistir minhas palestras num determinado centro e um dia chamaram a atenção dela a respeito dela dormir na palestra. Falaram, a senhora vem com tanto interesse, com tanta vontade, mas chega aqui a senhora dorme, sabe aquele jeitinho? Falaram com educação, mas reclamaram dela, pensaram que eu não entendia nada desse assunto e poderia achar ruim. Nunca achei ruim, porque eu sei que é assim que funciona. Ela disse, mas eu entendo, eu ouço ele falar, eu durmo, mas eu sei. E ela, depois, ela revelou todos os temas porque perguntavam para ela de que eu falava nas palestras. Conforme vocês podem perceber, existe um grau de dificuldade de manter uma pessoa acordada, atenta, porque o corpo tem limites, mas o espírito também tem outro recurso, e é esse recurso que nos interessa conhecer. Esse recurso que nos conhece. E existem também, meus amigos, agora não se usa mais isso, mas de lições de idiomas, que a pessoa faz em estado de sono, ela faz com aparelhos e depois demonstra que aprendeu. O Platão tinha uma frase, e a frase do Platão é a seguinte: nós sabemos que aprendemos porque nos lembramos do que aprendemos. Ótimo. Coelho? Então, eu passei por problema igual você ali, eu dormia também, porque estudava de manhã e de noite, e chegava às vezes à noite eu dormia, né? Mas essa questão é um pouco complicada para a gente, né? O cansaço às vezes faz com que a gente se perca mesmo, o esgotamento físico, mas o importante é saber que o espírito continua ativo. Mas naquela época eu não fazia a menor ideia. Agora faço uma ideia mais ou menos relativa, né? Mas naquela época, nem sabia que espírito existia, né? Essa é uma questão de fundamental importância para nós que procuramos fazer alguma coisa com relação à divulgação espírita, tentar ajudar as pessoas a entenderem essa questão, né? Da existência do espírito, porque tem muita gente, sabe, Ale, parece brincadeira, e eu canso de falar isso para o Milton, e essa semana ainda ouvi um relato de um senhor que é lá da França, se chama Charles, talvez vocês tenham visto, que a gente, às vezes, na doutrina, se perdeu um pouco das bases fundamentais, das coisas simples, e as pessoas vão ao centro espírita, muitas vezes, acham que o espírito é alguma coisa assim, esotérico, sabe? Maravilhoso, e esquece que nós somos os espíritos. São coisas bastante simples que a gente, às vezes, não aborda, procura abordar coisas assim mais, que a gente julga importantíssimas, e a base fundamental a gente não fala e as pessoas não sabem. Não é por isso que você está fazendo o estudo, eu acredito que seja, do livro que é o Espiritismo, para informar para as pessoas os fundamentos principais da doutrina, que a maioria não sabe. Né? O Charles está vivo ou é da... Não, o Charles é o presidente da Federação Espírita Francesa. O Charles Kemp. Que ele era do Conselho Espírita, eu acho ainda não sei. Exatamente. Então ele fez o relato e falou, poxa, a gente está se perdendo um pouquinho, porque a gente não ensina os fundamentos para as pessoas, e a gente quer abordar temas que a maioria chega lá no centro não sabe nem o que está falando, quando está falando de espiritismo, né? Porque muitas vezes nem de espiritismo está falando, lamentavelmente. Mas, na verdade, eu fiz essa provocação que eu me lembrei hoje, né, da professora, porque depois de muito tempo, quando eu comecei a aprofundar os estudos em Kardec, que eu fui entender que ela tinha razão. Por quê? Porque no processo do sono, da emancipação da alma,
Kardec até fala na revista, acho que é de 1858, tem lá, Dissertações além do túmulo, ele vai dizer que quando dormimos, ficamos momentaneamente em estado que, de maneira definitiva, nos encontramos depois da morte. Então, eu fui entender o que ela quis dizer e estava com consonância com Kardec, depois de muitos anos. Por isso que eu fiz esse caso e essa provocação. E na questão 402 aqui também, Ale, ele vai falar que a expressão, inclusive, é de São Paulo. Morreis todos os dias, né? Verdade. Se você ler nessa mesma questão 402 que a gente já comentou aqui, você vê numa questão só quantas coisas importantes tem ali, né? Eu termino a minha parte lembrando uma coisa importante também. Muitos espíritos que querem conversar conosco em estado de sono e de sonho, eles ficam esperando a gente deitar na cama, colocar o corpo, ficar aguardando ali. Às vezes é um punhado deles, né? Um punhado de espíritos que querem conversar conosco, dependendo da importância que tem as coisas que nós fazemos na vida. Não, legal. Antes de a gente... Tem uma pergunta no chat interessante do Fabrício Cândido. Obrigado, viu, Fabrício, pela sua presença, pelo seu carinho e participação. Como explica o fato de sonhar, estar em determinado lugar, nunca antes vivido, e depois de algum tempo passar por este lugar? Bom, eu faria uma pergunta ao Fabrício. Quem é que disse que você nunca esteve lá? Muito bem, seu Milton. Uma contra-pergunta aí. Entendeu? Talvez no estado normal dele, ele nunca teve essa lembrança, mas em espírito, né, na emancipação da alma, você pode ter tido. Não, minutinho. Eu não falei nesse sentido, não, Ale. Eu falei naquele... Não, eu vou explicar. Eu falei naquele sentido, meus amigos, de que nós temos 3 atributos. Lembram-se que eu falei? Vontade e pensamento. Com o pensamento, nós vamos aonde nós quisermos. O pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Não, perfeito. Coelho? Eu acho que o Milton completou aí de forma brilhante, aí está ótimo. Não, perfeito. Então, vamos lá, ó. Como nos prepararmos para uma boa noite de sono para gozar de boa saúde física? Isso é importante, porque eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando têm problemas ligados ao sono. E o sono, nós sabemos, através da ciência médica, que interfere sobremaneira no corpo físico. Então, como jogar para vocês isso aí? Como nos preparar para o sono? Posso começar, Coelho? Pô, claro. O senhor tem carta branca, você pode começar o que o senhor quiser. Olha, não, é que no livro que eu escrevi, chamado Viver e Vencer, cujo editor é o nosso querido irmão, companheiro de doutrina, Antônio Coelho Filho, filho do seu Antônio Coelho. Antônio Coelho. E publicou, bem aceito no meio espírita, e conseguimos várias pessoas lerem, muitas pessoas leram e conversam conosco. Existe um capítulo especial sobre essa matéria do estado de sono, como preparar bem um sono. E no livro chama-se Como se preparar para um sono tranquilo e reparador, entre o assunto da saúde. Nós precisamos realmente, principalmente nesse momento histórico que estamos passando, em que as pessoas, por não entenderem dessa tecnologia nova e acharem que nós devemos gastar a nossa saúde para ficar com o celular, com o computador, nós temos que saber quantas horas nós precisamos para reparar a nossa energia gasta durante o dia, durante a semana, durante o mês. Nós jamais deveremos, viu, meus irmãos, ir para a cama dizendo assim, eu estou morrendo de sono. Nós temos que ir para a cama exatamente como nós saímos da cama de manhã para trabalhar. Nós não devemos levantar de manhã arrebentados,
Não, ao contrário, temos que saber manter. E esse capítulo vem e começa com a primeira sugestão, e temos que... Eu tomo cuidado para escrever e para falar, e as pessoas devem tomar o cuidado para receber a palavra. É saber viver com naturalidade e simplicidade. Não complicar a vida, complicar nada. Não querer mais do que precisa para viver bem. Quando nós queremos mais para viver bem, nós acabamos de atravessar a linha real da boa existência. Não criar nunca artificialidades. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento doloroso, eu digo, e sei que muitos cientistas também já descobriram isso, da ditadura da beleza. Tanto homem como mulher vão para as academias, eu não sei quantas existem, mas vão lá na esperança de realmente melhorar a qualidade da sua beleza, ou procurar um ponto de beleza que a sociedade propõe. E acaba sofrendo muito, porque existem estados, hoje, um bom número de pessoas chegando ao ponto da loucura por não alcançar aquela beleza que se supõe ideal por exigência do mundo. Trabalhar na medida da necessidade. O Coelho trabalha bastante, mas eu notei uma coisa, nós estamos já há vários anos estudando juntos, e eu observei uma coisa, ele sabe a hora de começar e sabe a hora de terminar. Nós não devemos exigir mais do que podemos ou do que é necessário, porque senão nós também trazemos um incômodo e desconforto. Desculpe, viu, Coelho, fazer essa boa sugestão, mas é que eu vi que isso é uma coisa muito saudável e salutar, e está sempre disposto, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre transmitindo isso para os outros. É isso que é a boa coisa da vida. A súmula disso que eu falei é não sacrificar o corpo físico, jamais sacrificar o corpo físico em decorrência do trabalho excessivo. No livro dos Espíritos, nós encontramos lá uma boa recomendação de que a linha que divide a nossa existência nesse assunto é exatamente trabalhar até os limites de resistência do corpo, não passar dele. Estabelecer sempre regras para a alimentação saudável, não essa artificial, porque as pessoas não sabem o mal que estão fazendo para si mesmas, comendo tanta... Eu posso falar assim, aqui nós vamos entre amigos, né? Tanta bugiganga, tanta porcaria vendidas e oferecidas aí no mercado. E realmente isso traz desconforto e traz comprometimento da saúde. A boa saúde depende também do que comemos. Praticar exercícios, jamais deixar de praticar. Nós estamos na quarentena, e eu faço meus exercícios aqui. Eu e a Alzirinha, aqui nos limites da nossa possibilidade. Eu gosto de caminhar, gosto de andar bastante, é o meu forte, desde pequeno. Desde pequeno não, porque pequeno continuo. Eu adoro caminhar, mas não podendo, por causa do vírus, se ele me pega, ele me derruba. Então, eu ando aqui mesmo e pronto. E acho que vai indo bem. Faço os exercícios, mas não deixo de fazer, porque o nosso corpo ele precisa do efeito de elasticidade. Não é isso o nosso bom preparador físico pode falar. Com certeza, o senhor está perfeito, o senhor está indo muito bom. Aprender a tonificar as células do corpo, viu, meus amigos? Isso aí eu gostaria que vocês anotassem com bastante atenção.
tonificar as células, conversar com elas, massagear as células do corpo. Nós temos mais de 300 milhões de células. Temos que aprender a conversar. Elas obedecem às nossas mensagens que nós emitimos a fim de se fortalecerem. Quando a gente passa mal, é quando a gente dá valor para a saúde, não é, Antônio Coelho, filho? Sim, senhor. Tomar bastante água, não exageradamente, mas aprender realmente que nós precisamos. Agora, o nosso cientista da saúde aí é que pode falar. Mais de 70% do corpo é constituído de água. Então, aprender a usar a água. Se vai no centro, quando nós ingerimos a água fluidificada, aquele copinho, dá a impressão que aquilo não representa nada, não é? Mas ali, os espíritos, eles modificaram a composição atômica da água, deram à água uma certa qualidade, e quando nós ingerimos, aquilo entra no metabolismo, e entra nesse turbilhão de águas que nós temos também, e faz ali um trabalho simplesmente notável. E não custa nada, os espíritos não cobram um centavo. E as pessoas não pagam nada, e não pagam nem ajudam a pagar a conta de luz no centro espírita, nem papel higiênico no centro espírita. Devemos aprender e realmente a valorizar aqueles momentos doces e salutares que nós passamos dentro da nossa casa espírita. O centro espírita é o ponto de início da futura sociedade humana. Isso é verdade. A água é importante veículo para a saúde. Pronto, eu terminei essa minha parte ligada com a... se quiserem fazer preces, também não é proibido fazer prece. Prece não dói. Sobre essas questões de preparação para o sono, a gente está num momento difícil, né? O mundo todo. Então, por mais que o Milton fale, a gente procure se controlar, existem algumas coisas que não há como a gente falar, eu não vou pensar mais nisso. Né? E quanto mais a gente tenta forçar isso, né, a gente mais se lembra dessa questão. Então, eu pelo menos, quando a coisa fica muito complicada, eu procuro, sei lá, ou vou ler alguma coisa, ou assisto alguma coisa, algum filme, para que, né, a gente consiga fazer com que o pensamento tire aquele foco negativo para a gente poder se acalmar. Mas tem uma coisa interessante, que às vezes a gente não dorme mesmo, acho que acontece comigo e com boa parte das pessoas. Tinha um professor meu, ainda no ginásio, naquele tempo de ginásio, porque eu também não sou tão novinho, no meu tempo era o ginásio, né? E ele falava para a gente que ele dormia 4 horas por noite, sabe, Milton? Falou, mas como você não fica cansado? Ele falou, não, eu acostumei. Treinou? Então, ele dormia 4 horas por noite, todas as noites. E a gente jogava futebol junto até, e estava sempre disposto. Você sabe, eu passei a fazer um exercício. Às vezes um problema nosso é olhar a hora. Você fala, puxa, já é tal hora e eu ainda não dormi. Eu não olho. Então, eu não sei. Então, quando eu vou dormir, a hora que eu acordo, eu falo, tá bom. Na minha cabeça, aquele tanto de sono para mim tá bom. Como eu não sei que horas eu dormi, que horas eu fui dormir, eu assisti um filme, assisti 2, sei lá. Como eu não sei quanto tempo eu dormi, eu não fico sofrendo, porque às vezes, isso fala, puxa, eu dormi pouco. Aí a gente já fica sofrendo por achar que dormiu pouco. Né? Então, cria, né? Eu estou cansado porque eu dormi pouco. Não. Eu acordei, eu dormi o suficiente, aí vou trabalhar e tudo bem. Então, mas a questão da preparação para o sono, aí, voltando ao assunto, é de fundamental importância para que a gente possa, durante o sono, ir a lugares onde a gente possa aprender, né? Para a gente possa ampliar os nossos conhecimentos, que por vezes a gente não tem o sonho disso, mas a gente está ampliando os conhecimentos do espírito e vai, de toda forma, servir para a sua evolução. Né? Que se a gente não tira proveito nesse momento,
com toda certeza, mais à frente, a gente vai tirar esse proveito. Então, é de fundamental importância a gente, pelo menos, pensar na hora de dormir, que vai tentar ir a lugares, pelo menos eu acho, né, que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos. Não, perfeito. Só colaborando com vocês sobre essa questão, essa questão das horas de sono, ela pode variar de indivíduo para indivíduo, como o próprio Coelho lembrou da sua época de ginásio. Por quê? Mais importante que o número de horas é a qualidade do seu sono, porque quanto mais restaurador, mais profundo for, mais restaurador é. Porque o sono, ele divide-se em estágios. Tem 3 estágios REM, tem um estágio RAM, e aí que vai, aí aquela reposição fisiológica, aquela cadeia fisiológica que vai ser restaurada, vai depender muito disso. Por isso que, às vezes, o que o Coelho colocou, que a pessoa dormia poucas horas, e essas poucas horas era já o suficiente, é porque ele tinha uma boa qualidade do sono. Mas, principalmente nessa época de pandemia e tudo mais, a página Lei de Paulo Espiritismo Kardec, nós fazemos um atendimento. Tem pessoas que estão comigo aqui na página, que nos auxiliam, e muitas pessoas estão relatando problemas com o sono. Então, a gente sempre fala, procura um atendimento médico para poder ver se é... E, concomitantemente a esse atendimento médico, a gente propõe uma leitura, uma prece, exercícios respiratórios, são simples, tem um monte na internet, ou uma meditação, ou alguma coisa, igual ele disse, um filme que possa tirar daquela nuvem, né, daquele pensamento, porque a gente não para de pensar, então a gente pode trocar esse pensamento, então vamos trocar por alguma coisa, tudo isso vai colaborando, a alimentação, igual o senhor falou, água, quando nós sentimos sede, pode ver que durante a live, vocês viram que, ó, ou 1 litro já de água aqui, quando você sente a sede, é sinal que você já está desidratado. Então, o serviço sempre está tomando pequenos goles, devagar, e sempre repondo, porque o corpo, igual o Sr. Milton bem frisou, grande maioria é água. Então, a gente precisa disso. Então, fica a dica aí para você ter um sono legal, e na hora da emancipação, como o Coelho bem frisou, a gente poder aproveitar esse sono para a gente poder também progredir, através de boas companhias, de boas interações, igual nós estamos tendo aqui agora na live, e assim vai. Feito? Nós estamos chegando já ao nosso final, lembrando que sexta-feira nós vamos ter uma resenha muito especial, nós vamos tratar sobre atendimento fraterno. Nós vamos reunir uma representante do Rio, uma de São Paulo e uma do Paraná, tá, para falar sobre atendimento fraterno. É uma coisa que no movimento ainda tem muitas dúvidas, muitos desajustes, muita falta de informação, e a gente vai tentar colocar isso. Então, fica já o convite para sexta-feira, 21h05 aqui, sobre atendimento fraterno. Domingo, lembrando, 17 horas, eu e Fábio Fadel vamos estar no que é o Espiritismo, vamos ter um convidado especial, além de eu e o Fábio, e o seu Milton, eu vou convocá-lo, se o senhor puder me permitir, que o senhor faça o nosso encerramento. Então, Coelho, se você quiser já se despedir da turma já, o senhor Milton vai nos fazer a prece final e nós vamos deixar ele em evidência para que essa prece possa alcançar a todos nós aí. Eu, então, quero agradecer mais uma vez você, Ale, pelo convite e os amigos pela oportunidade que nos deram de compartilhar algumas informações, né? E estamos à sua disposição, Ale. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fico muito grato, viu, por essa parceria sempre aí. Você Obrigado. É um irmão que a gente admira muito aqui, tá? Obrigado, igualmente. Vou deixar o seu Milton em evidência aí. Depois a gente volta. Eu volto, viu, seu Milton? Fica tranquilo aí que eu volto. Muito bem, meus amigos queridos, que nos envolvemos com os assuntos referentes à nossa querida doutrina espírita. O nosso convite é para a união de pensamentos e a elevação cada vez maior dos nossos sentimentos de amor e de fraternidade.
e alinhados dessa forma com os nossos espíritos protetores, podemos então dizer assim: muito obrigado, Jesus amigo e mestre de todos nós, por mais esta oportunidade que nos foi oferecida para conversarmos a respeito dos assuntos sobre a nossa realidade espiritual. Desejamos, ao lado do nosso agradecimento, pedir aos bondosos espíritos que nos ajudem sempre, a fim de que juntos possamos superar as dificuldades maiores que encontramos para a superação das nossas deficiências espirituais. Por tudo o que recebemos nesta noite, simplesmente dizemos muito obrigado. Que assim seja. Seu Milton, muito obrigado de coração. O senhor sabe da minha admiração pelo senhor. Muito obrigado por sempre estar com a gente aqui, estar sempre colaborando, sempre levando esse conhecimento vasto que o senhor adquiriu nessa encarnação, dentre outras aí. E fica tranquilo, eu vou tirar o senhor um pouquinho off, mas aguarda lá que já já a gente vai voltar a conversar. Feito? Gratidão. Pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado pela companhia aí ao vivo, obrigado àqueles também que vão nos assistir aí posteriormente. Conto com vocês por curtir, para aquele compartilhar. Tem muitos grupos que podem, né, estar sedento desse conhecimento desses meninos que trouxeram para a gente aí. Então, peço para quem puder curtir e compartilhar, minha gratidão. Gratidão pela participação. Sei que muitas perguntas não puderam ser respondidas devido ao tempo, a gente até dilatou um pouco mais para aproveitar esses meninos, mas numa outra oportunidade a gente vai voltar a falar sobre isso e aí a gente vai colocar essas questões das perguntas, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um e olha, que vocês se preparem para o sono, tá? Agora vocês não podem alegar falta de conhecimento. Se preparem pelo sono e que Deus possa ter a bênção de um sono reparador para todos vocês. Muito grato pela presença e pela companhia de sempre. Muito grato mesmo.